Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Deia, para quem não me conhece ainda. Bom, hoje eu vou falar sobre o livro Vendo Vozes, uma viagem ao mundo dos surdos, do Oliver Sacks. Bom, Oliver Sacks foi um psiquiatra britânico, faleceu já aos 82 anos de idade, e além deste livro ele escreveu outros 13 livros. Grande parte deles foram publicados pela Companhia das Letras, né, que publicou isso aqui também. Esse aqui pela Companhia de Bolso, que faz parte da Companhia das Letras. Só uma observação, eu particularmente achei as letras minúsculas neste livro, e as notas, que são várias notas que ele colocou aqui também, são ainda menores. As notas das letras são bem pequenininhas. Ele coloca uma bibliografia bem extensa também, tem aproximadamente 133 referências bibliográficas neste livro, que é um livro tão pequenininho, né? Pequeno no seu tamanho, mas é grandioso esse livro. Ele conta aqui que esse livro ele foi escrito em 3 partes. A primeira parte foi escrita em 1985 e 1986, quando ele foi convidado para escrever uma resenha para o livro de uma colega dele. E o livro tratava do tema, né, surdez. E aí ele não estava muito por dentro, não estava muito inteirado do assunto, então ele foi pesquisar e ele acabou se aprofundando bastante, ele acabou se apaixonando pela cultura dos surdos, né, como ele passou a ver, porque, como ele diz aqui, no princípio dessa pesquisa, dessa busca toda, ele via os surdos como doentes, então ele via a surdez como uma doença. E com o tempo, com o que ele foi aprendendo, né, com tudo que ele conheceu a respeito dos surdos, ele foi entendendo que não é uma doença, que é uma cultura, que existe uma cultura dos surdos. Então, logo no começo aqui do livro, a primeira parte, né, ele conta de algumas pesquisas que ele fez, o que ele descobriu. Ele conheceu um garoto de 11 anos que era surdo, e o garoto não conversava de maneira alguma, né, com outras pessoas, não conseguia conversar com ninguém. E imagina isso, né? Porque uma coisa é você saber que tem pessoas surdas que se comunicam através da língua de sinais. Mas e quando essa pessoa não é apresentada a língua de sinais? Ou então, e quando essa pessoa nem ao menos sabe, ou nem a sua família tem a percepção de que essa pessoa é surda? Então ele conta aqui diversos casos de pessoas que foram tratadas como deficientes mentais, como autistas, né, foram recebendo diagnósticos incorretos quando na verdade eram surdas. E se tivessem sido diagnosticadas com surdez logo no princípio, elas poderiam ter usufruído da língua de sinais, né, por exemplo, e poderiam ter aproveitado muito mais o tempo que perderam sem ter sido apresentadas a língua de sinais. E aí ele acabou conhecendo também a história do Kaspar Hauser, um garoto que foi criado num calabouço. Então o pai adotivo dele criava ele amarrado, acorrentado num calabouço. Quando era necessário ele fazer as necessidades, o pai é que ia lá auxiliá-lo, mas sempre amarrado, sempre acorrentado. Então é terrível imaginar isso. Inclusive tem filme que fala da história do Kaspar Hauser. Ele conta também que um personagem aí da história, né, mundial, que a gente quando está lá na escola, no ensino fundamental, a gente é ensinado a admirar. Esse personagem, para os surdos, teve uma importância no sentido negativo, uma importância gigantesca no sentido negativo, porque acabou atrasando a evolução dos surdos, né, em relação ao aprendizado com a língua de sinais, acabou atrasando em mais de 100 anos a evolução dos surdos. Então, não vou dizer quem é, vou deixar aí para que fique a curiosidade de ler um pouquinho e ver de quem é que ele fala aqui. E, segundo ele, para a comunidade surda não é segredo, né? A gente que é ouvinte, que muitas vezes não tem contato, como no meu caso, não tem contato com pessoas surdas, então a gente não fica sabendo. Mas é curioso saber disso, sim. Na parte do meio
que foi a última parte a ser escrita, ele acaba usando um termo mais técnico. Aparentemente foi um trabalho científico que ele fez de pesquisa, de revisão de literatura. Ele usou aqui várias referências bibliográficas, como eu comentei, e aí é um trabalho mais técnico mesmo, onde ele vai relatar alguns estudos científicos que foram feitos, por exemplo, com crianças surdas e com crianças ouvintes, pedindo que elas desenhassem ideogramas chineses, e as crianças surdas que haviam sido expostas à língua de sinais, elas tiveram um resultado muito maior em comparação com as crianças ouvintes. E ele diz também que isso ocorre porque áreas normalmente auditivas estão sendo realocadas nos surdos usuários da língua de sinais para o processamento visual. Isso demonstra a flexibilidade do sistema nervoso se adaptando a um novo modo sensorial, que é o visual. E aí essa foi a segunda parte. Na terceira parte, que é mais fluida, assim como a primeira, ele visita uma faculdade que é somente para surdos, e apesar de ser uma faculdade para surdos, o reitor é um reitor ouvinte. Então lá está ocorrendo um protesto com toda a comunidade surda, todos os familiares dos surdos, eles estão protestando, exigindo um reitor surdo. E aí o Oliver Sacks é comunicado, é convidado para ir até lá, para participar também desse manifesto todo, desse protesto. Aí ele vai até lá e registra todas essas informações aqui no livro também. É um livro, como eu falei, muito curtinho. Apesar de ser curto, a segunda parte é um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais cansativa de ser lida, apesar de ser importantíssima essa parte também. E vale muito a pena, eu recomendo a leitura deste livro. Além deste livro, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do filme Sound of Metal. O Alisson até comentou um pouco a respeito na nossa retrospectiva. Para quem não viu, vou deixar aqui também o link, né, de acesso. E esse filme, ele conta a história de um rapaz, que ele é baterista numa banda de rock, e ele vai perdendo gradativamente a audição. Então é diferente daqui do livro do Oliver Sacks, onde ele está tratando de pessoas que já nascem com a surdez, né? Mas de qualquer forma, esse rapaz no filme, ele perde a audição, e aí ele acaba tendo que deixar a banda, porque ele já não consegue acompanhar a música, né? Ele não consegue tocar no mesmo ritmo que os demais da banda, né? Os demais músicos. E aí ele acaba procurando ajuda numa comunidade, que é meio que uma instituição onde só tem surdos, e lá eles só se comunicam através da língua de sinais. E ele quer tentar a opção de colocar o aparelho auditivo, aquele aparelho que é implantado na cabeça, né? E aí essa instituição, essa comunidade não aceita, eles são totalmente contra o aparelho auditivo. Então, para ele colocar, ele tem que se retirar dessa comunidade. E vale muito a pena ser assistido também. E um outro que eu gostaria de deixar aqui como dica também, não é um filme, é uma série da Netflix, que é Crisálida, uma série nacional. Ela se passa em Florianópolis, então conta a história de várias pessoas surdas, os seus problemas com as suas famílias. Tem uma garotinha que é surda, e tem lá a sua convivência com seus pais, tem o pessoal na faculdade que está aprendendo Libras, né? E, enfim, cada um tem um problema em casa. O pai de uma garota quer que ela coloque aparelho, a mãe não quer que aprenda Libras. Um garoto também tem o mesmo problema, aparentemente. Já faz um tempinho, esse daí já faz um tempinho que eu assisti, então não vou lembrar de tudo exatamente, mas também fica a dica aí. Eu acho que esse tema é importante trazer para cá para o YouTube também, comentar um pouquinho sobre esse livro, outros livros, caso alguém tenha alguma indicação de algum outro livro com esse tema sobre surdez, coloque aqui pra gente. Se você já leu esse livro, ou já viu o filme também Sound of Metal, ou assistiu a série Crisálida, ou outra série, outro filme, quiser comentar aqui com a gente, deixa aí nos comentários, e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá!